A Tice vê uma cafeteira na cozinha, acha estranho e resolve verificar se o dinheiro continua onde ela escondeu. A Tice não encontra o dinheiro, fica nervosa e vai até o quarto de Sirim. Ela fica pasma ao ver a quantidade de coisas que Sirim comprou e pergunta onde está o dinheiro que o Sarp deu para ela. Cara de pau, Sirim diz. Ah, espera, ele te deu dinheiro? Não, mãe, que eu me lembre, você e o meu pai não tinham aceitado. Você não lembra disso? A Tice diz que ficaram sem nenhum centavo e pergunta o que fazem. A maldita demônia, sem um pingo de compaixão pela mãe, diz: Tem a sua rescisão. A Tice diz: não faz isso, devolve o meu dinheiro, vai, me dá. Sirim continua se fazendo de desentendida, diz que talvez foi o pai dela que pegou e que vai falar com ele, a mãe pode relaxar. A Tice diz que ela pode deixar e sai do quarto. Enver encontra a Tice chorando, fica preocupado e pergunta o que está acontecendo. A Tice inventa que está triste por causa dele e da Sirim. Ela diz que eles nunca conversam, só trocam olhares quando se cruzam pela casa e que dá para sentir a infelicidade ali. Enver diz que para ela melhorar, está disposto a se reconciliar com Sirim, que se for para ela se sentir melhor, ele vai fazer isso, vai falar com a Sirim agora mesmo. Enver vai até Sirim e pede para conversarem. Ele diz que nunca senta para conversar com ela e tentar entendê-la e sente muito por não ter feito isso. Sirim diz que ele sempre foi um pai maravilhoso, incrível. Ela o decepcionou e é ela que tem que pedir desculpas para ele. Enver diz que acha que chegou a hora de esquecer os erros, vai esquecer da sua raiva e não vai mais gritar com ela. Sirim chora muito, abraça ele e diz: pai, você não tem ideia de como eu sentia falta de um abraço seu. Sirim diz que só quer pedir pro pai, não pedir para ela amar Bahar, porque ela não consegue. Enver pergunta por quê. Sirim jura que tentou, mas não consegue. Ela continua: aqui dentro de mim existe um ódio por ela que eu não consigo tirar. Enver pergunta o que a Bahar fez para ela. Sirim diz que quando era criança sempre via a mãe chorando, mas não tinha certeza do motivo do choro dela. Então costumava se culpar, achava que a mãe ficava chorando por sua causa e depois descobriu que era por causa da irmã. Por isso, não dá para amar ela. Enver pede para ela não ver mais o Swat e pergunta se ela poderia fazer isso por ele. Sirim diz que tá bom, se é o que ele quer. Sirim diz que ama o pai demais, chama a mãe, a abraça e diz que ama ela demais também. Sirim fala para tomarem uma xícara de café como nos velhos tempos, mas diz que dessa vez é ela que vai preparar. Sirim vai para a cozinha com um sorrisinho diabólico no rosto, enquanto tira a cafeteira da embalagem. Bahar conta para Seide e Elis como foi a sua conversa com a pedagoga e diz que ela disse que também precisaria conversar com o Sarp para saber a verdade. Bahar diz que explicou toda a sua situação para a pedagoga, mas não foi nada fácil. Bahar diz que só sabe que tem que encontrar o Sarp, e a Sirim sabe muito bem onde ele mora, ela tem certeza. Piriu pede desculpas a Sarp, diz que não foi a sua intenção esconder nada dele, e que quando viu aquelas fotos no celular dele, sentiu que ia ficar maluca. Ela disse que na hora não sabia o que fazer, e ele não estava lá com ela, que na verdade achou que ia morrer. Piriu diz que sabe que ter ido naquela casa foi um erro grave, mas na hora foi a única coisa que passou pela sua cabeça. Sarp diz: então você viu as fotos e não me falou nada para não causar mais problemas. Foi isso? Piriu diz: exato. A Sirim me disse que aquelas fotos eram falsas e eu te conheço. Então, achei que te falar isso não faria sentido nenhum. Sarp diz: tá bom. Piriu pergunta: tá bom o quê? Sarp diz: tá bom, só isso. Quer que eu fale mais o quê, Piriu? Piriu pergunta se ele ainda tá bravo. Sarp diz que não, que tá bem. Esse Sarp é um bocó mesmo. Não falou que se não fosse pelas fotos voltava para Bahar? Tá fazendo o que aí ainda então, seu lerdo? Quer continuar na vida boa mesmo? Piriu liga pro pai e diz que acabou de falar com o Sarp. Swat pergunta se ela conseguiu fazer as pazes. Piriu diz que o Sarp ainda tá chateado. Ela não sabe se vai conseguir convencê-lo a sair com ela e precisa de tempo. Swat diz para ela ir sem pressa e tentar falar sobre os meninos, que ele não vai recusar. A Tice diz a Sirim que está feliz que ela e o pai estão bem. Sirim pergunta se a mãe vai falar mais alguma coisa. A Tice pergunta se ela gastou todo o dinheiro que ela tinha deixado para Bahar. Sirim diz: não sei. Talvez eu tenha usado um pouco.
Achou que eu fosse devolver o dinheiro porque eu fiz as pazes com meu pai? A Tice fica parada, só olhando para ela. E Seren diz: eu prometi para ele que nunca mais veria o SWAT. Foi só isso. A Tice diz que tá bom e sai do quarto dela. No dia seguinte, Sarp acorda e vê Piril com os filhos. Piril então faz o que o pai sugeriu. Ela diz a Sarp que às vezes fica preocupada com Ali e o Homer, vê eles dois trancados ali naquela casa. Eles não podem passear no parque nem podem conhecer outras crianças para brincar. Piril diz: é claro que eu sei qual é o motivo, só que eu quero que sejam crianças normais. Será que nós podemos tirá-los de casa pelo menos uma vez? Sarp cai no jogo dela. Diz que acha que isso é uma boa e vai falar para o Munir. Depois, Piril envia uma mensagem para a SWAT dizendo: pai, eu resolvi as coisas com Sarp. Agora tudo depende de você. Sarp liga para Munir. Diz que quer que ele faça uma coisa e depois pergunta se ele já encontrou a casa para Barra, como ele pediu. Barra vê que Arif está na cafeteria e vai passando direto. De repente ela para, volta e pergunta como que ele tá. Arif diz que bem, que já tá melhor e pergunta como que ela tá. Barra diz que tá bem, mas as crianças estão tristes. Barra fala com ele sobre o amigo dele que tem uma loja de vestidos de noivas e pergunta se ele poderia conversar com o dono para ajudá-la no emprego. Arif pergunta o que a doutora Jali acha. Barra fica calada e ele diz: você não sabe, não é? Barra diz que não perguntou. Arif diz: então vai falar. Se ela disser que pode, eu falo com Camil. Barra diz que tá bom, o agradece, dá bom dia e vai saindo. Arif pergunta se ela teve notícias do ex. Barra diz que não. Arif diz: ótimo, não me leve a mal, eu não disse isso para te reconquistar, porque eu não quero, enquanto outro estiver em seu coração. Assim não deixará ninguém te machucar, nem machucar Nissan Yodoruk. Foi por isso que disse que era ótimo não ter notícias dele. Barra diz que tá bom e sai. Nesse momento, ela recebe uma mensagem e fica muito assustada. Da cafeteria, Arif vê como ela fica, se aproxima e pergunta se ela tá bem. Barra diz que tá bem, para ele não se preocupar. Mesmo assim, Arif ajuda ela a entrar no edifício e a subir as escadas e pergunta por que ela tá tremendo. Barra diz que vai ficar bem, tá tudo certo. Na porta do apartamento, Arif pergunta se ela vai ficar bem mesmo. Então Barra diz: eu recebi uma mensagem do Sarp. Ele disse que precisa me ver imediatamente. Por isso eu fiquei nervosa e sentei na escada. Por isso eu comecei a tremer de medo e não consegui mais levantar. Mas por sorte você estava lá, me ofereceu a mão, me ajudou como sempre ajuda. Barra vai pegar a chave do apartamento e algumas coisas caem da sua bolsa. Arif prontamente se abaixa dizendo que vai pegar. Barra diz: não, deixa aí, por favor não me ajuda, Arif. É que eu não quero mais depender da sua ajuda. Eu não consigo, não posso mais deixar você sempre me salvar. Você sempre me salva e olha como eu retribuo. Muito mal. No final, eu acabo fazendo você se sentir mal. Eu acabo fazendo mal para você. É sempre assim. E ainda pedi ajuda com o emprego. Pedi para você falar com seu amigo para me colocar na loja dele. Eu juro, eu não sei quando eu me tornei essa coisa. Eu não quero ser essa pessoa egoísta e inútil. Eu não tenho nem coragem de olhar na sua cara. Arif, eu não quero mais que me ajude a arrumar esse emprego. Por favor. E a partir de agora, não me ajuda mais. Não vou deixar você me ajudar porque eu não mereço a sua ajuda, nem o que você faz por mim. Por favor, eu não mereço nada do que você faz por mim. Essa é a verdade. E me desculpa por ter te machucado tanto. Me desculpa. Ela vai entrando e Arif diz: Barra, não se preocupa, eu tô bem. E vai embora. Barra se arruma para encontrar com Sarp. Ele diz que acha que ela devia usar uma roupa melhor e que talvez a Seida possa emprestar sua maquiagem para ela. Barra diz que isso não vai ser um encontro. Seida diz: exatamente, você sabe que a Barra não gosta dessas coisas, amiga. E Elis diz: mas se fosse um encontro com Arif, você emprestaria a maquiagem. Seida diz que pode emprestar sua maquiagem qualquer dia. Barra pede para as amigas não brigarem e diz que elas sabem que ela só se importa com os filhos e a saúde deles. E Elis diz: que emocionante, ela finalmente vai encontrar com o homem que ama. Seida diz para Barra escutar o Sarp com o cérebro, não com o coração,
e perguntar para si mesma se esse homem é certo para ela. Barra pergunta o que ela quer dizer. Seida diz que só está falando que algumas mulheres acreditam no que elas querem acreditar, porque esse é o jeito mais fácil. Barra diz: não vou ser uma delas. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.